Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de melhoramento genético de plantas. Hoje nós vamos falar do primeiro método baseado em hibridação. Você se recorda que na aula passada nós falamos 3 formas de você realizar o melhoramento da planta. Poderia ser através de introdução, ou seleção, ou hibridação, né? Então nós vamos começar a falar deste momento em diante os métodos que são fundamentados na hibridação. Então, portanto, a gente vai começar com o método da população, beleza? Teve algumas dúvidas que o pessoal mandou para mim, por WhatsApp, eu respondi, né? Se não me engano, foi a Ana Letícia que mandou para mim. Eu acho que tenho agora, dessa forma, respondi a dúvida dela, porque eu tentei gravar uma mensagem no WhatsApp antes e falhou a ligação, saiu tudo chiado, mas depois acho que deu certo, né? Mas sempre que vocês tiverem dúvida, pessoal, não deixa acumular não, vocês mandam para mim aí, e sempre que eu tiver uma oportunidadezinha, eu vou gravar para vocês, né? Então agora, por exemplo, agora eu estou gravando aula, que são 7 horas da noite, é o horário que eu estou tendo disponível para gravar a aula, porque como a gente tem criança pequena em casa, então é muito difícil de você estipular um horário certo, né, para você gravar. A gente tenta, né, a gente tenta o máximo, mas com criança pequena em casa é difícil. Vocês devem ter uma situação aí parecida na casa de vocês aí, alguns, né, não são todos, mas alguns devem ter. Então a gente faz o que é possível, né. O bom mesmo se tivesse aulas todas normais, né, porque aí minhas crianças estão no horário certo na escola, a gente ia ter o nosso horário lá na escola, né, para a gente discutir o assunto presencialmente, que na minha opinião é muito mais frutífero, né. Aqui é importante, é legal, mas não é a mesma coisa que a aula presencial, né. E muito que eu percebo de aula quando é internet assim, né, via o YouTube, por exemplo, né, que eu estou disponibilizando nessa plataforma, depende muito da dedicação de vocês, né? Então, eu passo material, mas se vocês não estudarem em casa, não se aprofundarem por vocês mesmos, né, vocês não vão aprender nada. Então, eu fico até meio receoso da formação de vocês mesmos. Porque a gente sabe que, infelizmente, a maior parte do ser humano é preguiçosa. A maior parte. Estou falando que vocês são, mas a maior parte é. Né? Então, será que vocês estão se dedicando? Caso no futuro vocês sejam cobrados por esses conhecimentos que estão sendo ministrados à distância para vocês? Não somente vocês, mas um monte de pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, está passando por essa situação. Então, quem se dedicar nesse momento, com certeza vai se destacar em relação aos outros que não estão se dedicando, né? Então, não sei se pararam para refletir nisso, mas é uma coisa bem importante a ser pensada aí, né? Mas, enfim, eu estou fazendo minha parte, estou gravando como dá para vocês, né? E espero que vocês também estejam fazendo a parte de vocês aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, então. Método da população, ok? Lembre-se, não deixe acumular. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp lá, para eu responder assim que possível para vocês, ou via e-mail, tá bom? Uns mandam por e-mail, uns mandam no próprio YouTube aí, mas a maior parte realmente vem no nosso WhatsApp, né, no grupo nosso lá, ou então em mensagens privadas, né? Acho que o pessoal tem medo, vergonha, sei lá, de conversar lá no grupo lá, muitas mensagens que eu recebo no modo privado, mas sem problema não, eu respondo sem problema nenhum, beleza? Porque às vezes, quando você manda lá no grupo, às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, mas às vezes a pessoa tá com vergonha, né? Mas não tem problema não, eu respondo todas as mensagens lá, tá bom? Beleza? Então, pessoal, vamos lá então. Método da população. Vamos lá. Quem me conhece sabe que eu não gosto de textão. Quando eu coloco textão para vocês, é para ficar na forma de... como posso dizer assim, um material didático para vocês, apesar que eu acho que o material didático melhor que o livro não existe, né? Porque o livro você pode ler lá com mais calma, né? Refletir naquilo que está sendo escrito lá. Porque muitas vezes quando é feito numa aula, e não é uma aula igual a essa, que a gente pode rebobinar várias vezes, o professor fala a informação uma vez e acaba, se você tiver meio... pensando na morte da bezerra lá, você perde informação. Aqui não, no YouTube você tem a oportunidade, quando está gravado, não entendi, eu vou rebobinar várias vezes até entender, ou então não entendi mesmo, manda a dúvida lá para o Ramon que ele tenta me esclarecer. Então essa é uma vantagem da aula gravada, né? Então, voltando ao raciocínio original,
Quem me conhece sabe que eu não gosto de slides muito carregados, né? Às vezes, quando vocês vão apresentar algum trabalho, seminário, alguma pessoa coloca textão lá e fica lendo, olha lá e fica lendo no quadro lá, e você não entende nada, né? Fica até cansado, dá até vontade de dormir. Então, aqui, o que eu tento fazer? Eu coloco menos de informação possível no slide, tento fazer isso, né? E discorro sobre aquilo que está sendo visualizado. Então, da mesma forma, eu vou fazer aqui, tá bom? Então, tome bastante cuidado. Lembrando que todas as imagens que está aí, ó, a maior parte delas, né, a gente retira do livro base da disciplina, que está lá na biblioteca, aqui, ó, melhoramento de plantas lá do pessoal de Viçosa. Essa aqui, se não me engano, é a 6ª edição, que é o que tem lá na biblioteca, né? É a 6ª. Eu tenho a 6ª, eu tenho a 7ª, acho que é a 6ª mesmo aqui. Depois a gente procura, que senão eu vou ficar me perdendo demais. Não, mentira. Aqui, ó, 5ª edição revisada e ampliada. Essa é a edição que eu tenho aqui, tá? Que é o que está na biblioteca, se não me engano, também, tá, pessoal? Então eu retiro as imagens, a maior parte das minhas apresentações está aqui. Por quê? Essa imagem aqui, Ramon, que está mostrando é a melhor? Eu, na minha opinião, existe até a média. Porque existem imagens melhores, como existem imagens piores na internet. Mas eu retiro isso daqui porque é o nosso livro texto e eu gosto desse livro aqui, né? Esse livro aqui, para termos de graduação, ele é bem interessante. Ele tem muitas informações, inclusive, que pode ser utilizado até na pós-graduação, dependendo do nível de pós-graduação que você está estudando aí, né? Mas enfim, então aqui todas as informações que eu vou extrair aqui, a maior parte delas estão nesse livro, porque é o nosso roteiro, tá bom? Então é um livro que eu julgo ser interessante aí para nível de graduação, tá bom? E tem muitas informações aqui que eu estou comentando também, que tem no livro, que às vezes eu nem falo, né? Por quê? Por causa do nosso tempo, não ficar cansativo, e também que eu não creio ser relevante para o nível de graduação, né? Por exemplo, vocês vão ver aqui, ó, no método da população e no método genealógico, que é o próximo que a gente vai ver. Tem variações do método da população, tem variações do método genealógico e assim por diante. Dos outros métodos também tem variações. O método do teste de geração precoce, o método SSD. Então, eu não vou ficar falando de variações aqui, porque vai ficar muito cansativo. Porque as variações, muitas das vezes, elas são aplicações pontuais, né, de que algum pesquisador julgou ser interessante, incorporou e publicou num artigo, publicou numa revista aí, e achou interessante. Né? Para mim, eu julgo ser interessante o quê? Saber o basilar. Porque se entender o base, né, o original, vocês vão entender todos os demais que defluíram desse original. Beleza, pessoal? Então, feitas essas ressalvas aí, vamos para a descrição do método. Pessoal, então, esse método aqui ele é interessante, né? E foi um dos primeiros métodos que foram desenvolvidos, né? Junto o método da população e o método genealógico. Eu pretendo gravar 2 vídeos hoje, fique esperto, hein? Esses 2 vídeos aqui, só ressaltando uma outra coisa também que eu lembrei agora. Vocês perceberam no calendário, teria uma aula no sábado, né? Que seria do dia 7 e a outra do dia 9, se não me engano. Então eu estou gravando esse daqui, vou gravar o método da população e o método genealógico referente ao dia 7, e eu gravarei essa semana também 4 vídeos de melhoramento, beleza? Porque população e genealógico serão dos dias 7. Do dia 9 será o teste da geração precoce e o método SSD. Então vocês fiquem ligados aí que eu vou gravar 4 vídeos para vocês me entregarem o resumo desses vídeos na aula que vem. Na semana que vem, na semana que vem, beleza? Na quinta-feira da semana que vem, combinado? Eu só tenho um pouco mais de uma semana para fazer esses resumos aí, tá bom? Então, agora sim vamos começar o método da população aí, tá bom? Então, esse como já foi dito anteriormente, esse método da população, juntamente com o método genealógico, eles foram os 2 primeiros idealizados baseados na hibridação, né? Então, o método da população, ele também é conhecido como bulk na portuguesada, ou bulk, né? A pronúncia bulk, do inglês correto aí, tá? Por quê? Porque é uma colheita em bulk em massa, né? Vamos ver como é que é feito esses procedimentos aí. Lembre-se, os métodos de melhoramento que nós vamos citar aqui,
no início, eles são iguais, né, a maior parte deles, e no final também são iguais na maior parte deles. Então, preste bastante atenção nesse método da população, que quando eu falar lá no método genealógico, o SSD, o teste de geração precoce, muita coisa ali eu vou passar meio que direto, porque já vou ter dito aqui no método da população, ok? Então, olha lá, tudo começa lá em cima, ó, na linhagem A e linhagem B. No método de hibridação. O que é hibridação? Lembra da definição lá. Eu vou cruzar dois indivíduos contrastantes, né, com características genéticas únicas, né, e aí, ao cruzá-los, eu vou obter a minha F1, a minha população F1. A minha F1, na verdade, é um híbrido, né? Se eu posso dizer que é um híbrido de A com B. E lembrando que aqui nessa escolha aqui dos genitores é uma etapa fundamental. A gente falou de um capítulo só sobre isso, que é a seleção dos genitores, que é de extrema relevância você ser bem acurado na escolha desses dois genitores, segundo o que você pretende obter lá no final, lá como lançar lá no cultivar, tá bom? Lá no final, beleza? Então, voltando aqui. Então, a escolha dos genitores, a linhagem A com a linhagem B, né? E obtemos a nossa F1. E aí os métodos de melhoramento agora, eles vão se divergir do momento como eu vou conduzir da F2 em diante, que é o método a forma como eu vou conduzir a população segregante. Por quê? Da F1 tem segregando alguma coisa aqui? Lógico que não. Se aqui era a constituição tipo assim, Azão, Azão, Bezinho, Bezinho. Azinho, Azinho, Bezão, Bezão. Cruzando eu vou obter, obviamente, uma F1, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Um duplo heterozigoto, não é? Então, aqui é 100% um duplo heterozigoto. Todas as plantas ali presentes na F1. Agora, na F2, vai surgir todas aquelas 16 combinações possíveis. Vocês se lembram lá? Que a gente viu lá na genética? Aqui na F2. Isso, obviamente, considerando só 2 genes com 2 alelos cada. Mas a gente sabe que na natureza é muito mais complexo do que isso que a gente já viu isso lá na genética, né? Tem vídeos nossos aí no canal, aí, na playlist genética, esclarecendo os tipos de herança, né, genética que temos nas diversas seres vivos que existem. Mas a gente dá, obviamente, um enfoque na parte vegetal, do melhoramento genético, da parte genética do vegetal. Mas citamos também alguns exemplos de animais também, né, na parte nossa de genética lá. Então, quem tem dúvidas, por favor, olhar lá na genética, né? Mas está aqui, pessoal. Então, essa é a população segregante, a F2, né? Então, daqui, aí a pergunta como que veio, né? Como obter uma cultivar lá embaixo, né? Nós estamos, obviamente, citando aqui os métodos de melhoramentos mais recomendados para plantas autógamas, mas isso não quer dizer que eu não posso utilizar em alógama, também quero fazer essa ressalva aqui, né? Mas esses são os mais recomendados para as plantas autógamas, ok? Então a pergunta foi feita: como conduzir daqui da F2 para cá para que eu seja mais eficiente? Então eficiente, obviamente, quando nós estamos em melhoramento, nós estamos falando que obter um material final, uma cultivar, né, de alto valor agregado, né, que atenda as demandas do mercado, mas obviamente que nessa forma de conduzir essa população segregante, ela seja mais rápida e com menos gastos para o melhorista, né, para a empresa que você trabalha, porque aí você de fato está sendo eficiente, né? Então é isso. Então nós vamos ver a primeira forma de conduzir essa população segregante, que é o método da população, tá? Então como é que ele qual que é a grande premissa dele? A premissa dele é você utilizar a seleção natural ao seu favor, né? E diferentemente do que muitos pensam, que vocês sempre falam em sala de aula, a seleção natural os mais fortes você faz isso com o braço, os mais fortes sobrevivem, mas não os mais fortes que sobrevivem, né? Pega um peixe pequenininho, né? E coloca, na verdade, o contrário. Pega um elefante gigante, né? O brutamonte de elefante, né? E coloca ele na água, lá no oceano. E compara esse elefante agora com um peixe palhaço, né? Aquele do Procurando Nemo lá. Você viu o filme Procurando Nemo? Compara. Quem que é mais forte? Quem que é mais forte? Você fala que é o peixe palhaço, você está surtado da cabeça. Você, né? Tá surtado, porque não tem lógica. O elefante dá uma pisada, dá uma macerada lá no peixe, lá já sumiu, evaporou, né? Mas ao jogar o elefante lá no oceano, ele vai morrer.
Ele vai morrer, desidratar, vai morrer. Agora o peixe não, o peixe daquele tamanhozinho, ele consegue sobreviver no oceano. Por quê? Porque o peixe é mais adaptado. O mais adaptado sobrevive. Então o mais adaptado deixa mais descendentes. Essa é a premissa da seleção natural. O mais adaptado deixa mais descendentes. Óbvio, né? Quer dizer, mais adaptado, ele sobreviveu, vai procriar mais, deixa mais descendentes. Isso é seleção natural. É lógico, grosso modo, né? Estou resumindo muita coisa aqui por trás. Mas basicamente é isso. E é isso que vai estar sendo utilizado esse evento da natureza, né, a nosso favor aqui. É óbvio que eu chamo seleção natural entre aspas, né? Por quê? Porque esse é um método de melhoramento realizado pelas mãos do homem, né? Então é um método da população, é uma seleção antrópica, artificial, né? Mas dentro dessa seleção aí, nós utilizamos um evento natural que chama seleção natural para nos auxiliar na descoberta das melhores cultivares, tá bom? Então, qual que seria a premissa dele? Utilizar a seleção natural, né, entre aspas, ao nosso favor, né? Ok? Ficou claro então isso daí? Então, beleza. Então eu vou comentando, descrevendo o método aqui e vou falando as ressalvas quando julgar necessário, tá? Então tem a minha F2 aqui. Lembre-se que eu tenho um máximo de variação genotípica na F2, tá bom, pessoal? O máximo de variação genotípica sempre ocorrerá na F2. Por isso a importância de conduzir, de preferência, né, uma F2 bem grande, para que surjam todas as possíveis combinações genotípicas ali. Então tá lá. Aí como eu vou fazer agora para obter minhas próximas populações? Quais são as próprias populações? A F3, a F4, a F5, a F6, F7, F8, F9 e F10. Aí eu coloquei F8 traço F10, mas saiba que está a F8, a F9 e a F10. Tá bom? São gerações diferentes. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tenho a F2, não tem? Eu vou pegar todas as sementes aqui e vou plantá-las aqui. É simples assim, né? Por isso que é bulk, vou colher tudo em massa. Então, perceba, na hora que eu estou semeando minha F2, eu vou semeá-la, teoricamente, né, nas condições que eu pretendo lançar minha cultivar, né? Então, preste bastante atenção. Esse método aqui, o método da população, ele deve ser conduzido nas condições edafoclimáticas que eu pretendo lançar minha cultivar, ok? Então, eu vou fazer o que é? O mesmo clima, de preferência, o mesmo clima, o mesmo solo, né? Então, essa é a premissa do método. Então, eu estou plantando aqui, né? Então, eu vou plantar de preferência no espaçamento que eu pretendo lançar minha cultivar. Então, aqui, olha, perceba o detalhe aqui. Se eu estou utilizando a seleção natural a meu favor, como você acha que ela pode estar desempenhando o seu papel nessas populações aqui? Olha só que interessante. Aquela planta que é a mais adaptada naquela condição edafoclimática, ela cresce mais rápido. Ela crescendo mais rápido, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um sombreamento sobre as demais. Então as outras, elas não vão conseguir competir com ela. Entendeu como é que é o negócio da seleção natural? Ela rapidamente consegue desenvolver, faz o sombreamento, aquelas outras não conseguem desenvolver porque foi sombreado, não tem luz, né? Não consegue absorver água, não consegue absorver nutrientes na quantidade adequada, e a outra, que era mais adaptada, cresceu mais rápido, portanto ela vai deixar mais descendentes, porque não tem competição com ela. Beleza? Então perceba, essas daqui que cresceram mais rápidas do que as outras, elas vão procriar mais, deixar mais sementes, né? Vamos dizer que fosse feijão, por exemplo, né? Aquelas plantas que cresceram mais rápido vão, obviamente, gerar mais vagens, mais sementes, portanto, elas deixarão mais descendentes para a próxima geração. Eu não vou colher tudo isso aqui, então, se eu plantei aqui na F2 1000 plantas, né, numa F2, mas, obviamente, nem todas vão deixar a mesma quantidade de sementes, né? Umas vão deixar mais, outras vão deixar menos, não é? Mas eu vou colher
todas as sementes. E aquelas que deixaram mais, obviamente, vão estar mais representadas na F3. Então, eu colho todas as sementes aqui na minha área, daquelas 1000 plantas, vou colher todas as sementes. Depois, para semear minha F3, eu faço uma mistureba toda lá, né? E faço uma amostragem para semear minha F3. Entendeu? É assim que eu faço. E eu vou conduzindo dessa maneira até na geração que eu julgar que fenotipicamente ela já está uniforme aquelas plantas ali, né? Aqui nesse exemplo aqui, você está vendo que foi conduzido em bulk, em colher em massa, né? Colher em massa aqui e semeou. Foi até na F4, tá vendo aqui, ó? Porque dessa geração da F4 aqui, ó, para na verdade, da F4 também foi colhida em bulk e semeou na F5, né? Na F5 está tendo uma coisinha diferente, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então, até na F4 que foi conduzida em bulk. Beleza? Tá vendo aqui? Colheu todo mundo, semeou. Colheu todo mundo, semeou. Colheu todo mundo, semeou. Colheu todo mundo, semeou. Aqui na F5. Beleza? Então é assim que está sendo conduzido. Colhido todo mundo em bulk, né? Então, onde está ocorrendo a seleção natural aqui? Aqui, ó, na F2, F3, F4. Aí você pergunta, ô Ramon, mas até quando eu faço essa colheita desse material todo aí, dessas minhas plantas em bulk, né? Você faz até, basicamente são dois fatores que levamos em consideração para o avanço dessas gerações em termos de homozigose, tá? Então, o primeiro, quão diversos são os genitores? A linhagem A e a linhagem B. Se a linhagem A e a B forem muito contrastantes, ou seja, muito divergentes entre si, obviamente serão necessárias mais gerações de condução em bulk para que você observe naquela geração uma uniformidade nas suas plantas, tá bom? Uma maior uniformidade. Mas perceba o seguinte, essa uniformidade que eu estou querendo dizer aqui, eu vou até fazer uma ressalva, não é uma uniformidade fenotípica no sentido de, eu vou olhar aqui na F5 aqui, nesse nosso exemplo foi até na F5, tá? Eu vou olhar minha F5, todas as F5 minhas vão ser iguais? Não, não vão ser iguais. Tá? Uniformidade, quero dizer o seguinte, talvez tenha me expressado mal, até peço desculpa, como se fosse possível olhar dentro daquela planta, a genética daquela planta, né? Se eu pegasse, essa planta aqui, né, dessas 1000 plantas, vou pegar a planta número 1, e fosse possível olhar o genoma dela, né? A grande parte dela vai estar em homozigose, então, portanto, vai ser considerada uma planta pura, tá bom? Então, vou fazer um cálculo rapidinho que a gente já fez lá na genética. Lá aqui, pessoal, aqui é uma planta, uma planta que se propaga por autofecundação, portanto, uma planta autógama, tá bom? Então, lembre-se lá da genética. A cada geração de autofecundação, eu reduzo a metade a frequência de heterozigotos, não é? Lembra disso? Tinha até a fórmula que a gente mostrou lá. Frequência de heterozigotos na geração G era igual a meio elevada a G menos 1. Lembra que lá na genética? Olha lá, que a gente falou isso lá na genética. Então, vamos fazer esse cálculo rapidinho aqui, ó. Aqui tem 100% de heterozigotos, né? Então, aqui é 50%. Então, e aqui vai cair para quanto? De heterozigoto. Lembra? Se aqui é 50, lembra-se? 100, 50, 25, 12,5. Se é 12,5 de heterozigoto, vai ser quanto de homozigoto? Né? 87,5. Então, se você pegasse no genoma da planta, teoricamente, lógico que isso é um valor médio, 87%, né, 87,5% do genoma dela estaria em homozigose. Isso, obviamente, é média, tá, pessoal? Deixa bem claro isso. Então, será que 87,5% é um nível adequado para um lançamento de uma cultivar? Para determinados tipos de cultivares, pode ser adequado, né? Então, você tem que olhar lá no Ministério da Agricultura, né? Do mapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ver quais são os critérios mínimos de homogeneidade e homozigose, né? Que são recomendados para o lançamento de uma cultivar, porque isso varia de espécie para espécie, né? Para feijão é uma, para trigo é uma, para... para plantas forrageiras é outra. Então, isso depende de espécie para espécie.
né? Então, tem que tomar muito cuidado isso. Antes de fazer o melhoramento, tem que saber a legislação que está por trás dela também, porque isso vai interferir até qual nível eu vou conduzir aqui o meu avanço da minha homozigose, tá bom? Então a gente falou lá, o nível de divergência dos genitores e as recomendações, né, segundo o Ministério da Agricultura, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, do MAPA, o que ele recomenda, né? Então são basicamente os dois critérios para saber qual nível que eu vou avançar aqui. Então, se eu quero um nível maior de homogeneidade, de uniformidade, de homogeneidade, eu me refiro a fenotipo. E homozigose eu me refiro a genótipo, tá? Então, se eu necessito de níveis maiores de homozigose, eu obviamente teria que avançar mais aqui. Talvez uma F5 não seja suficiente. Seja necessário uma F7, por exemplo. Mas se os meus genitores aqui forem níveis mais próximos geneticamente entre eles, né? Então, talvez quando você solta uma F3 seja adequado. Entendeu? Então eu falei dois exemplos aí, da diversidade genética do genitor e dos critérios utilizados para o lançamento de uma cultivar. Ficou claro, pessoal? Se não ficou claro, por favor, vocês mandem a dúvida para mim lá, tá bom? Então são basicamente esses dois critérios aí. Fique atento para esses dois critérios, porque basicamente serão eles que serão utilizados também para os próximos métodos de melhoramento. O quão diversos são os genitores e quais são os critérios mínimos para o lançamento de uma cultivar, né? Tanto de homogeneidade quanto de homozigose, que é estipulado segundo a legislação específica para cada tipo de espécie, tá bom? Isso é a legislação do MAPA. Então, beleza. Então a gente parou aqui na F5, né? Porque na F4 nós sabemos que é um nível de 87,5%, né? A gente vê que é um nível bem elevado, né? De homozigose. E é assim que passa. Você acha que a homozigose parou aqui, pessoal? Não, porque vai continuar a homozigose daqui para cá, vai continuando. A cada geração que acontece a autofecundação, vai cada vez mais o material em si entrando em homozigose, aumentando a sua pureza, né? Mais locos estarão em homozigose. Azão, Bzinho, Czão, Dzinho, Ezinho, e assim por diante. Menor será a frequência de heterozigoto dentro do genoma daquela planta. Ok? Então, beleza. Então, continuando. Eu falei, a primeira aula era um pouco mais demorada mesmo, porque eu chamo atenção por muitos detalhes que na próxima aula já não terá tanta necessidade assim. Então, aqui, ó, fiz até a F4, nas condições que eu julgo ser necessárias dafoclimáticas que eu pretendo lançar minha cultivar. Agora, na F5 aqui, pessoal, olha um pequeno detalhe. Na geração subsequente, ou seja, a próxima àquela conduzida, né, em bulk, que seria a F4, portanto na F5 é subsequente a ela, é a próxima, o meu espaçamento aqui das minhas plantas é maior, porque aqui está acontecendo uma coisa que não aconteceu na F4 e na anterior, na F2, F3, F4. O que está acontecendo aí? Vocês estão percebendo aí? Um detalhezinho? Vou até minha água aqui por enquanto. Perceberam algum detalhe? Essas bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas, minha gente, vai ter agora e vai ter um monte de vezes depois nos próximos métodos de melhoramento também. O que significa isso? Significa que eu estou fazendo seleção fenotípica. Eu estou pegando aquela planta que mais me interessa e estou selecionando aquela planta. Então eu selecionei, aqui tinha 1000 plantas, selecionei essa, número 1, a número 20, a número 37, a número, sei lá, 201 e a número 1000, chutando aí qualquer valor aí, né? Então eu estou pegando aquelas plantas que eu julgo ser aquelas que mais me interessam, segundo o ideótipo. O que é o ideótipo? Os padrões que eu acho que seria o ideal daquela cultivar, né? Então eu tenho que ter aquilo em mente, né? E pego e julgo que essa é muito boa. E vou lá, colho todas aquelas sementes daquela planta, separo num saquinho, né? E da mesma forma para todas aquelas demais que eu julgar que seja necessário. Para que eu faço isso? Porque colher todas aquelas sementes separadas, aí na geração F6, eu faço a semeadura de cada um daqueles saquinhos, né, que é a semente de cada planta original, e vou semear em linha. Por quê? Porque isso daqui, né,
é uma coisa que nós já comentamos rapidamente lá na seleção. Não sei se você percebeu na seleção genealógica, né? Nos métodos de seleção. Nós fazemos uma coisa chamada teste de progenie. Guarde bem essa palavra porque eu falarei muito dela também. O que é o teste de progenie? Eu faço uma seleção aqui da planta superior, que é uma seleção fenotípica, mas ao plantá-la numa próxima geração, que é o que está presente aqui, tá vendo aqui? Ao semear na linha, eu avalio o mérito genético dessa planta. Então, olha aqui, eu peguei essa planta aqui, é o fenótipo, não é? Aí aquela questão pode surgir, nossa, o fenótipo é o somatório do genótipo mais ambiente. Será que essa daqui é devido ao mérito genético ou será que é devido ao mérito ambiental? Não tem como eu saber. Não tem como eu saber. Então, o que eu faço? Eu pego, semeio em linha e semeando na linha, com o comportamento médio daquela cultivar, né? Porque eu vou olhar a linha inteira agora. Agora a seleção não é mais com base numa planta individual, que foi feita na F5. A seleção agora vai ser com base na linha inteira. Então eu peguei todas aquelas sementes daquela planta e semeei em linha. E eu vou olhar, nossa, essa linha aqui foi boa. Não, essa aqui não foi tão boa não. Então quer dizer, se essa linha não foi tão boa, possivelmente aquela seleção fenotípica que eu fiz ali, ó, lá na geração F5, foi devido a um fator ambiental. Aqui, por exemplo, tinha uma mancha de fertilidade no solo maior do que em outra. Pode acontecer isso. Então, no teste de progênie que eu estou realizando aqui agora, que eu estou avaliando a linha inteira, se a linha inteira é boa ou ela é ruim, esse é o teste de progênie, né? Então, eu estou vendo realmente se aquele mérito daquele genitor era um mérito devido ao genótipo ou se era um mérito devido ao ambiente. Porque fenótipo é o somatório de genótipo mais ambiente. Lembrou, então? Ficou claro? Beleza. Então, na F6 eu faço uma seleção com base na linha. As melhores linhas. Então, as melhores linhas eu vou colherei todas as sementes ali presentes da linha e vou juntar num pacotinho. Ah, essa daqui foi ruim? Vou descartar. Não, essa foi boa. Colho todas as sementes, então, num pacote junto, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu, ao realizar a seleção com base na linha, que é o teste progênie que eu estou falando, eu vou para a minha próxima geração, que é a F7. E olha que na F7 agora acontece algo diferente em relação às gerações anteriores. O que está acontecendo ali? Tem um negócio de R1, R2, está vendo? E tem um tal de EPL aqui. O que é esse negócio de EPL? EPL chama-se Ensaio Preliminar de Linhagem. Né? Ensaio preliminar de linhagem. Por quê? Porque aqui eu já começo a fazer seleção naquelas características que são características quantitativas. Porque daqui para cima, né, é recomendado fazer a seleção com base em características qualitativas. Ah, Ramon, mas você não comentou nada de seleção na F2, na F3, na F4. Você falou um negócio de seleção na F5. De fato, eu não falei. Por quê? Porque na sua origem, o método não preconizava a seleção aqui. Mas, se o melhorista quiser fazer uma seleção e descartar as plantas inferiores aqui, ele não só pode, como deve. Ok? Então, por isso que eu não comentei, porque inicialmente não foi preconizado assim. Mas o melhorista chegar à conclusão que isso é desejável do ponto de vista do melhoramento. Tá? Então, aqui a seleção que é feita nesses momentos aqui é a seleção com base em características qualitativas, ou seja, são aquelas características governadas por poucos genes e com pouca ou nenhuma influência do ambiente sobre essa característica, tá bom? Aqui não, na F7 em diante, F7, F8, F9, F10, você faz a seleção, agora já pode ser feita em seleção em características quantitativas, porque você vai lançar a mão de testes estatísticos para mensurar qual aquela melhor cultivar. Beleza? Perdão, não é cultivar ainda, mas aquela linhagem, né? Aquela linhagem, você julga ser uma linhagem elite, mas você ainda vai fazer testes estatísticos para ver se de fato ela é boa ou não. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, no ensaio preliminar de linhagem, como é que é conduzido esse trabalho aí? Você tem todas aquelas linhagens, né, que você julga ser interessante, que você selecionou aqui na F6, né? E você vai agora semear aqui. Então você pegou aqui, ó, a linhagem número 1, tá? Você falou, nossa, essa linhagem show de bola.
ao selecionar ela aqui na F1, você colocou todas as sementes daquela linha inteira, não foi? Então você vê aqui, ó, a número 1 tem que estar aqui, ó, na repetição 1, e obviamente você vai sortear também ela na repetição número 2. Lembra da estatística lá? Você tem que ter aleatorização, você tem que ter repetição, tem que ter controle local. Então tá tudo aí, ó, é justamente o que nós estamos fazendo aqui. No ensaio preliminar de linhagem, você avalia num único local com 2 repetições. Beleza? Então, daquelas que você selecionou aqui, elas têm que estar presentes, obviamente, aqui no ensaio preliminar de linhagem. Ok? Pode ir para o próximo? Então tá. Vou beber uma água, que estou até espumando minha boca, tirando o que eu falei. Prosseguindo. Então agora, aquelas melhores aqui, né, aquelas que se sobressaíram em relação às outras você descarta, obviamente, joga fora, e pega aquelas que você julgou ser interessante, né, e vai pegar as sementes dela e vai guardar, obviamente, em algum local adequado. E agora, pessoal, vem as próximas etapas, que seria, olha aqui, ó, ensaio intermediário de linhagem, ensaio final de linhagem e valor de cultivo e uso. Então, cada uma dessas aqui, o ensaio intermediário de linhagem, quando eu faço na geração F8, o ensaio final de linhagem eu faço na F9, o valor de cultivo e uso eu faço numa F10, ok? Então, você está vendo que são gerações diferentes, né? Cada ensaio é conduzido numa geração diferente. E o que, obviamente, vai diferir um ensaio de outro, né? Então, é a complexidade dele. Como assim complexidade? Complexidade no sentido de maior número de locais, maior número de repetições e até mesmo maior quantidade de anos. E onde eu tenho esses critérios para ser avaliado? Lá no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lá no mapa. Então, antes de você lançar uma cultivar, seja de feijão, de soja, seja de que você for, você tem que olhar a lei para você poder fazer tudo de acordo com a lei. Porque se você não fizer de acordo com a lei aqui, vamos supor, eu acho que no ensaio final um ano de avaliação é suficiente. Eu acho que no VCU, para eu julgar o meu VCU do minha cultivar, um ano é suficiente. Aí você vai querer lançar sua cultivar e não é suficiente. Porque no VCU você precisa de mais anos para avaliar uma cultivar. Isso varia de cultivar para cultivar. Tem cultivar, tem espécie que é necessário 2 anos. Tem espécie que é necessário 3 anos. Então você tem que olhar a lei. Tá? Então, aqui, por exemplo, olha a complexidade aumentando. Aqui a gente falou que era um local e 2 repetições no EPL. No RL, você vai aumentar 2 locais, 3 repetições. Tá vendo aqui, ó, repetição 1, 2 e 3? No ensaio final de linhagem, você faz de 3 a 5 locais, né, com 3 repetições. E o VCU, você faz com 5 locais diferentes, com 3 repetições, com 3 anos para lançar uma cultivar. Vocês estão entendendo como vai aumentando a complexidade, tanto em número de locais, quanto em número de repetições, quanto número de anos? Por isso que lá nos cálculos de herdabilidade que a gente viu lá, vocês lembram lá, que tinham os modelos estatísticos que tinham lá genótipo, interação genótipo, ano e local, porque é isso que acontece na prática. Né? Você avalia vários genótipos, você avalia vários anos e avalia vários locais diferentes. Entendeu, pessoal? Então tá aqui, ó. E lembrando que aquelas que você sempre achar que foi a que mais interessante, que normalmente você está aqui, ó, mil linhagens, e você vai passando, vai só excluindo, só jogando fora. Aqui no final, no lançamento de cultivares, você muitas das vezes você vai lançar 1 ou 2 cultivares, né, daquelas todas que você teve vários anos para avaliar. Então perceba um pequeno detalhezinho aqui, ó. Se você julgar que você deve sempre fazer as condições de DAFO climático que você pretende lançar cultivar, né? Então, olha um cálculo rapidinho aqui, né? Esse é um ano agrícola, esse é um ano, outro ano, outro. Então, só aqui se fosse 10, F10, seriam 10 anos para você lançar uma cultivar. Obviamente, considerando que está começando a partir do 0.
Então, você vê como que é demorado o processo de lançamento de uma cultivar, né? Então, pessoal, eu acho que eu falei tudo aí, né? Se eu esqueci alguma coisa aí, depois eu coloco na descrição do vídeo aí, tá? Mas eu acho que eu consegui contemplar todas as informações no método da população. Então, bom, podemos agora elencar quais seriam as vantagens e desvantagens desse método. Vantagens primeiro, ó, baixo custo de mão de obra, né? Condução de grande número de indivíduos com maior facilidade, maior proporção de indivíduos adaptados e competitivos, né? Obviamente que você utiliza a seleção natural a seu favor, então isso é uma grande vantagem, né? No sentido de competitividade dos materiais ali selecionados, tá bom? Os outros aqui também, claro, né? Por quê? Baixo custo de mão de obra. Porque ali é só você pegar material, juntar, pum, e para a próxima geração. Colheu, semeou, pum, beleza. Você começa a ter um pouco mais de preocupação com seleção, é lá na F5, naquele exemplo nosso ali, né? Na F5 em diante, onde você tem que ter um olhar mais acurado do melhorista, né? Mas antes dali, é tudo um trabalho braçal, então não é uma mão de obra qualificada, né? Como posso dizer assim, uma coisa mais simples de ser conduzida. Então toda vez que eu tenho uma coisa mais simples, eu reduzo meu custo da minha mão de obra, né? E eu posso conduzir grandes indivíduos ali com grande facilidade, grande quantidade de indivíduos ali, né? Então o método tem essa vantagem aí. Agora, como desvantagem pode citar aí, ó, indicado para característica ligada à perpetuação da espécie, ou seja, produtividade. Você lembra que nós falamos, se ele utiliza a seleção natural a seu favor, o que era? Indivíduos mais adaptados deixam mais descendentes. No caso de plantas, por exemplo, como isso pode ser revertido? Obviamente que aqueles que deixam mais sementes são aqueles mais adaptados, não é? Que se deixa mais descendente, mais semente, a semente em si, cada sementinha daquela vai originar uma planta no futuro, então, portanto, é uma descendente, né? Então, aquelas características relacionadas à produtividade de grãos, por exemplo, serão a mais recomendada para você usufruir desse método que é o método da população. Uma desvantagem aí, não pode ser conduzido em casa de vegetação. Por quê? Imagine se eu pudesse utilizar a casa de vegetação para eu avançar a homozigose, né? Porque se fosse possível, esse método, não utiliza isso como pressuposto, tá? Esse método, a fase de avanço de homozigose e seleção, elas andam juntas. Mas se fosse possível eu selecionar a fase de avanço de homozigose e diferente da fase de seleção, eu poderia conduzir em casa de vegetação, então seria mais rápido. Mas isso eu não consigo fazer no método da população. Mas eu consigo fazer em métodos futuros que a gente vai ver daqui a pouco, que eu não vou falar dele ainda, né? Outra desvantagem, somente uma geração por ano, pois deve ser conduzido nas condições edafoclimáticas que se pretende lançar o material. Então, nós já falamos sobre isso. Não dá para estudar herdabilidade. Por quê? Se eu não tenho uma estrutura de descendência, de quem é filho de quem, né? De como está organizada essas plantas, né? Em termos da estrutura populacional de uma forma precisa, fica muito difícil estudar a herdabilidade, os parâmetros genéticos dessa população, né? Então, caso você deseje fazer um estudo genético do avanço do seu programa de melhoramento, isso é impossível nesse método, tá? Porque não tem como estimar a herdabilidade, que é um parâmetro genético estatístico aí. E o último que a gente pode citar como desvantagem, pode permitir a perda de genótipos desejáveis. E isso acontece, pessoal, por quê? Lembra lá que a gente falou que a seleção natural está atuando? Ok. Mas tem um pequeno detalhezinho. Porque nem sempre a agressividade, entre aspas, a agressividade da planta, que é a capacidade de competição, está relacionada diretamente com a capacidade de produção. Ramon, mas você não falou que tem a ver? Na maior parte das vezes, sim. Mas tem uma parte que não. Olha um exemplo interessante que aconteceu aqui. Lembra lá antes da Revolução Verde, que aconteceu na década de 60? O Norman Borlaug, que nós já falamos sobre ele no canal aí. Quem tem dúvidas, olha aí no canal aí. Foi na primeira aula que a gente comentou sobre a importância do melhoramento genético. Olha lá, por favor. Do trigo anão. Antes dele, tinha o trigo que era normal. O trigo normal, ele era pouco eficiente no uso do nitrogênio, né? Então ele crescia muito, estiolava, tombava, né? E não convertia aquilo lá em grãos. E ele era um trigo que crescia muito rápido. Já o trigo anão, ou semi-anão, ele crescia menos, mas era muito mais eficiente no uso do nitrogênio. Então ele não estiolava e não tombava.
E quando você coloca o trigo anão com o trigo normal, que era o outro, né? O trigo normal, que é antes da Revolução Francesa, perdão, da Revolução Agrícola, ou da Revolução Verde, ó, a cabeça, eu falei todas as revoluções aí. Falei Revolução Francesa, que tem nada a ver, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, que tem nada a ver. E falei da Revolução Agrícola, que aconteceu aquela do homem das cavernas, deixou de ser homem das cavernas, passou a ser sedentário. Então tem nada a ver. Revolução Verde, tá, pessoal? Da Revolução Verde que eu tô falando aqui. Então, o trigo antes da Revolução Verde crescia muito. Então, a gente olhava e tomava. E o trigo desenvolvido durante a Revolução Verde, então ele era mais eficiente. Então, ou quando você colocava um para crescer ao lado do outro, o que estiolava rápido fazia sombreamento no outro. Mas o que era mais produtivo? Era o pequenininho. Então, olha como que isso é cabuloso. Pode acontecer daquele que ser mais agressivo no ponto de vista do crescimento, cresce mais rápido, né? Mais responsivo. Ele geneticamente, em termos de produção de grãos, ele pode ser inadequado quando comparado a outro genótipo. Como, por exemplo, nesse caso do trigo semi-anão. Então, viu como que isso nem sempre, às vezes, reflete a realidade? Na maior parte das vezes estão relacionadas, sim, né? Mas nem sempre isso é verdadeiro. Então, por isso a importância de você estudar e conhecer bem a cultura que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu trabalho com melhoramento genético de milho, né? Então, quando eu falo de milho para vocês lá em fitotecnia, em fitotecnia 1, eu domino uma planta, eu domino a planta de milho que eu trabalho, tem mais de 13 anos, 14 anos que eu trabalho com milho. Então, eu domino a planta, eu trabalho com o melhoramento da planta, né? Então, você tem que saber bem a planta que você está trabalhando. Porque para você ser exitoso no lançamento de uma cultivar. Entendeu, pessoal? Então é isso que está acontecendo aqui. Você pode perder genótipos desejáveis nesse tipo de método, que é o método da população. Tá bom? Pessoal, então, deixa eu ver aqui. Nossa aula foi mais do que eu esperava, mas eu espero que na próxima aula não demore tanto assim, que é o método genealógico, tá bom? No mais, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês e até a próxima aula, que será um método genealógico que eu pretendo gravar daqui nos próximos minutos aí. No mais, fique com Deus, um abraço, tchau, tchau.